Bem, Anderson, brincadeiras à parte, você está querendo dizer que em algum nível todo mundo tem dificuldade com essa questão do amor próprio? Estou querendo dizer. Sabe por quê? Olha que obviedade. Nós ainda não sabemos amar de forma sublime, de forma plena. Se nós ainda não sabemos amar de forma sublime, é claro que a gente também não sabe se amar de forma sublime. Lembre que eu falei de graus, escalas. Muitas vezes isso é tão pequeno, é tão discreto, que você nem nota, que você nem percebe, que você nem sabe. Mas pode ser, se você se identificou com um ou alguns desses sinais, que exista essa questão aí dentro de você, passível de ser investigada e trabalhada. Não dá para falar sobre cada item desse e destrinchar, senão a gente ia virar que a noite ia chegar amanhã. Mas eu vou falar de alguns. Vou dizer também que são os principais, mas alguns que chamaram mais a atenção quando eu estava fazendo essa lista. E eu parei de fazer a lista, porque toda hora vinha mais uma percepção de isso aqui também tem a ver, isso aqui também tem a ver. São 13 anos de consultório diariamente, e eu cheguei à conclusão que o problema mais recorrente do espírito humano é a dificuldade com o amor próprio, que se mascara, que se apresenta de uma infinidade de maneiras, de todas essas aqui que a gente viu e muito mais. Então é um assunto bastante sério, bastante profundo. Ansiedade, mal do século, depressão também, e a gente fica pensando, agora sim fazendo um link, o que tem ansiedade com amor próprio? Qual é a relação? Então, um exemplo real, estava lá com o meu cliente, um rapaz de quase 40 anos, que veio trazendo a sua dificuldade, ansiedade, principalmente no âmbito profissional, e ele foi descrevendo, e eu fui perguntando, mas como é que a sua ansiedade, depois daquela entrevista toda, inicial e tal, como é que se apresenta a sua ansiedade? Que ela também se apresenta de muitas formas diferentes, né? E ele falou, eu fico querendo resolver tudo rápido no meu trabalho. Eu fico querendo dar conta de tudo. E é aí que eu meto os pés pelas mãos. E é aí que eu me confundo, eu acabo errando. Quando na verdade eu quero muito acertar. Aí deu aquele cliquezinho, né? Você quer muito acertar, beleza. Mas com essa estratégia que você está instintivamente operando no seu pensamento, o que você almeja alcançar? O que está por trás desse mecanismo ansioso? E aí já estava quase, né, no caminho, mas eu queria que ele tivesse a percepção. Eu quero ser, ele usou o termo muito típico, né, de ambiente profissional, eu quero ser eficiente. Muito bem. Aí quando a gente está nesse tipo de investigação, aí você vai mais fundo. E o que você ganha sendo muito eficiente? Aí a pessoa normalmente para e olha para cima. É um sinal bom, ela está refletindo. Indo por um caminho que a mente dela ainda não foi. Isso é ótimo, porque ela está ali para buscar uma ajuda. Se você só mostrar aquilo que ela já sabe, ela não vai ter essa ajuda, né? E aí ele falou, sabe o quê? Depois que eu perguntei, o que você ganha quando você consegue ser muito eficiente? Reconhecimento. Tá. Então você quer, no fundo, com a sua ansiedade, o reconhecimento. Aí eu fiz aquela pergunta matadora, aquela que vai na alma. Eu ia usar esse termo, mas refletir, estamos entre amigos e vocês entendem a subjetividade da coisa. Por quem você quer ser mais reconhecido? Lá no fundo da sua alma, no fundo do seu coração. Aí ele se emocionou, chorou, e depois, quando enxugou as lágrimas, disse, pelo meu pai. Geralmente está lá, né? Geralmente está em algum núcleo desse mais distante. Então, olha que surpresa, olha que interessante o nosso estudo. O caso dele é a ansiedade ou é essa necessidade de ser reconhecido? Lá no fundo, a causa, a origem, é essa necessidade de ser reconhecido, porque ele se sente menos. E aí tem a história dele, que a gente investigou e deu para descobrir
o porquê que ele se sente menos, o porquê que ele se sente com pouco valor, né? E quer desesperadamente agradar o pai, e agora ele quer agradar o chefe, ele já nem sabia mais que tinha essa engrenagem perdida dentro dele. Então, quando você trata, quando você ajuda alguém, é importante chegar na causa real, né? Porque senão você fica tratando o sintoma. Hoje eu falei com um casal de amigos que a gente tem que diagnosticar direitinho e dar o remédio certo, porque senão você fica tratando uma infecção com anti-inflamatório. Até alivia os sintomas, mas não mata a bactéria. Você tem que usar o anti-inflamatório, ou usar o antibiótico. E qual é o maior antibiótico que existe para as questões emocionais e espirituais? Quero ver agora. Amor. Foi na leitura labial, sabe? Ela não quis falar, mas já deu, eu captei, é isso. Estrelinha para ela. Amor, viu? Você não fala, não ganha estrelinha. Quem fala tem chance de ganhar estrelinha.